Oi. Boa tarde. Oi. Tudo bem com você, amor? Cadê tá entrando ali? Só tá dando uma confusão. Hã? Eu fui o único que consegui entrar de eu e o Caio. Não? Tem problema não. Você passa pro Caio, tá? O Deixa eu te Caio falar. tá. Tá. Deixa eu te falar. O livro de vocês de português tá com a tia, né? Deixa eu ver aqui. Totalmente sim. Então, você vai fazer o seguinte. Vocês vão pegar uma folha, tá? Vai anotar as páginas que a gente vai fazer uma correção. E amanhã eu vou deixar o livro de vocês lá na escola na parte da tarde. Depois dá 1 hora, tá? Depois da aula no Zoom. E aí vocês vão anotar a página e o que é a correção. Escrever a correção para depois estar passando para o livro, tá bom? Sim. Papel. Papel, uma caneta, um lápis, uma borracha. Tá. Oi, Oi, tia. tudo bem, amor? Tudo. Então, eu tô com os livrinhos de vocês, estou corrigindo, já estou terminando de corrigir, tá bom? Aí, assim que eu terminar, eu levo lá para a escola. Amanhã, tá bom? Tarefa travada, não quero Meninos, desliga o áudio agora, que a tia vai começar a correção, tá? Desliga o áudio e vamos para a correção. Hoje a gente vai corrigir, nós vamos voltar um pouquinho em língua portuguesa. No livro Brincando com as Palavras, ó, para não esquecer. Brincando com as palavras. Nós vamos corrigir as páginas, por enquanto, da 30, né? Até a 34. Aí, se der tempo, a gente continua a correção, tá bom? Então, olha só. Eu tenho uma história, que essa história, ela é uma adaptação. Essa não é a história original. A história original, ela foi contada pelos irmãos Grimm. Só que essas histórias dos irmãos Grimm, há muito tempo atrás, elas eram histórias assim que tinha muitas tragédias, né? Tinha assim muita violência. E aí o que aconteceu? Mas eram excelentes histórias. Aí diversos autores fizeram uma adaptação dessas histórias, tá? E para adaptar essa história à atualidade às nossas crianças, tiveram que mudar alguma coisa. Nós vamos ter aqui a ratinha, o pássaro e a salsicha. São 3 personagens. Esses 3 personagens, eles não vão falar. Aliás, eles falam. Por que eles falam? Porque numa narrativa a gente pode inventar, a gente pode criar, a gente pode escolher a nossa forma de interagir com o nosso público. Então, olha só, os irmãos Grimm, como eles, né, na época que eles viviam, para chamar o público, a atenção do público, eles construíram essas narrativas assim bem violentas, fora da realidade. Só que hoje, vários autores, né, fizeram diversas adaptações
nessas narrativas para poder ser acessível às crianças. Então, assim, hoje a gente vai ter a ratinha, o pássaro e a salsicha, que está na página 32. Eu pus aqui 30, mas na verdade é 32, ok? Então, nesse texto, é interessante observar que vão ser 3 personagens principais. Vai ser a ratinha, o pássaro e a salsicha. Os 3 personagens têm uma missão nessa narrativa, né? E é isso que a gente vai estar tentando descobrir, essa narrativa, ao fazer essas atividades, tá bom? E aí a gente vai perceber qual foi o fim de cada personagem dessa narrativa. Qual foi o fim da ratinha, qual foi o fim do pássaro e qual que foi o fim da salsicha. Lembrando que, numa narrativa, eu posso colocar animais, eu posso colocar objetos, tudo conversando, né? Porque narrativa eu posso sair da realidade e posso construir de acordo com a minha criatividade, tá bom? Então, olha só, lá na página 34, vamos para número 1. Na página 34. Número 1 está perguntando o seguinte: quem são os personagens do conto? Quem são os personagens? Ou seja, aqueles que participam do acontecimento da narrativa, aqueles que estão ativamente lá no texto, construindo a história do texto junto com o autor. Então, primeiramente, quem são? Primeiro, a ratinha. A ratinha é uma personagem, né? Quem mais? Nós vamos ter o pássaro. Nós vamos ter a ratinha, o pássaro e a salsicha. A ratinha, o pássaro e a salsicha. Espera aí, só um minutinho. Salsicha. Então, esses são os 3 personagens dessa história, tá bom? Agora vamos ver como que vai dar o desenrolar dessa história. Na número 2, tem uma perguntinha que ela vai nos ajudar a entender o texto. Então, essas perguntas, elas facilitam a nossa compreensão daquilo que está sendo colocado, tá bom? Olha só, então. Qual era a tarefa de cada um? São 3 personagens. Eu tenho a ratinha, o pássaro e a salsicha. O que eles tinham que fazer? Qual que é a tarefa de cada um nessa história? Vamos ver? Ó, a ratinha. Vamos ver o que a ratinha tinha que fazer. A ratinha, ela teria que carregar água, acender o fogo e pôr a mesa. Então, vamos colocar, ó, carregar a água. Essa era uma missão dela. Tinha outra missão, acender o fogo. A missão de acender o fogo. E o que mais? E por último, pôr a mesa, né? E pôr. Esse pôr é acentuado, né? Porque é pôr de colocar. Então, o fogo e pôr a mesa. Essa era o papel da ratinha. Só que nós temos mais personagens. Quem mais? Vamos falar sobre o pássaro. Qual que era o papel do pássaro? O que o pássaro tinha que fazer? Olha só. Ele tinha que ir à floresta todos os dias buscar lenha. Ó, eles tinham que ir à floresta, buscar lenha. Esse era o papel do pássaro. A ratinha, carregar água, acender o fogo e pôr a mesa.
E o pássaro, ele tinha que ir lá na floresta buscar lenha. Agora, por último, vamos ver qual que era o papel da salsicha. Vou colocar aqui do lado de cima, tá bom? Qual que era o papel da salsicha? O que a salsicha tinha que fazer? A salsicha, ela tinha que cozinhar. Era a única coisa que ela tinha que fazer. Cozinhar. Então, olha só, nós já sabemos quais são os três principais personagens da história e nós sabemos qual que era a missão de cada um deles. A ratinha, carregar água, acender o fogo e pôr a mesa. O pássaro, ir à floresta, buscar lenha. E por último, a salsicha, que o dever dela era cozinhar, tá bom? Então, olha só, na número 3, vamos fazer aqui a número 3. A número 3 também vai ajudar a gente a compreender essa história. O que aconteceu quando o pássaro encontrou um amigo? Então, ao fazer essas atividades aqui, ó, ao ir à floresta buscar lenha, o pássaro, ele encontrou um amigo. Nesse caminho, né, de ida e vinda da floresta, ele encontrou um amigo. E a pergunta da número 3 é a seguinte: o que aconteceu quando o pássaro encontrou o amigo? O amigo chamou o pássaro de coitadinho, porque ele dizia que todo trabalho pesado enquanto os outros levavam a vida mansa. Ele tentou buzinar no ouvido do pássaro, né? Então, vamos colocar aqui, ó. O amigo chamou o pássaro de coitadinho, pois o serviço pesado estava com ele. Então foi isso que ele encontrou. Ele falou: nossa, enquanto você está aí trabalhando duro, as outras pessoas estão lá a salsicha, a ratinha estão lá na vida boa, né? Então, olha só, qual foi o acordo que os amigos fizeram? Então, o que aconteceu? Ainda nessa trade, o amigo chamou, né? Porque ele dizia que todo trabalho pesado, enquanto os outros levavam a vida mansa. E na número 4, vamos colocar aqui para a gente fazer. Vou apagar essa de baixo, tá bom? Vamos passar para o número 4. Na número 4, olha só. O que aconteceu? Aliás, qual foi o acordo que os amigos fizeram? Quais amigos? Esses aqui, a salsicha, né? O pássaro e a ratinha, certo? Então, vamos lá. O que eles fizeram? A salsicha, deixa eu pegar outra caneta aqui. A salsicha iria carregar a lenha. A salsicha iria carregar a lenha. A ratinha o que a ratinha ia fazer? Depois que eles conversaram, que ele achou ruim só ele fazer todo esse serviço, eles entraram num acordo. Aí vamos ver o que eles decidiram. A salsicha iria carregar a lenha. A ratinha se tornou a cozinheira.
A ratinha se tornou a cozinheira. E o pássaro, a partir de agora, ia buscar água. E o pássaro iria Então, olha só, quando o pássaro encontrou no caminho esse amigo, o que estava acontecendo? Acontecia o seguinte, que ele encontrou um reclamando, falou assim, enquanto você fica fazendo o trabalho pesado, eu fico aqui, né? Eu fico aqui, as outras pessoas ficam em casa sem fazer nada. E aí eles resolveram entrar no consenso e mudar as tarefas, certo? Então a salsicha iria carregar a lenha, a ratinha se tornou a cozinheira, mudaram. E o pássaro iria buscar a lenha. Só que aí, olha só, na número 5, o acordo deu certo? Será que esse acordo vai dar certo? O acordo não deu certo porque os animais não conseguiram desempenhar suas novas funções. Eles estavam tão acostumados a buscar a lenha, a cozinhar, né, a preparar a mesa, que eles não se adaptaram. Eles já estavam acostumados. Eles resolveram mudar, né, fazer essa experiência. Mudou, só que eles não se acostumaram. Então, olha só, o acordo deu certo? A gente vai colocar que não. Aí tá perguntando assim, ó, por que o acordo não deu certo? Os animais, né? E a salsicha, né? Que a salsicha não é animal. E a salsicha. Os animais e a salsicha não conseguiram desempenhar as funções. Não conseguiram desempenhar as funções, pois estavam acostumados com as funções antigas, né? Então, não conseguiram desempenhar as suas funções e acabaram morrendo. Olha que fim trágico. E acabaram morrendo. Gente, então assim, toda a narrativa dos irmãos Grimm, ela vai ter um final trágico, tá? Então, isso aqui é muito mais trágico na literatura original. Essa literatura, ela chegou para a gente de forma modificada. Então, assim, tem esse final trágico, né, que eles vão morrer, tal, e tudo mais, mas não, eles não trazem uma série de detalhes que antes os irmãos Grimm traziam, tá bom? Então, olha só. Na número 6, vou colocar aqui 5, vou pôr a 6 aqui. Na número 6, olha só, explica o que aconteceu com cada personagem. Então, eles morreram, a gente sabe que eles morreram, né? Vamos ver, então, como que foi, né, a morte desses principais personagens. Primeiro, vamos ver quem? Vamos ver o do pássaro, que ele foi buscar água, né? Tinha trocado a função dele. O pássaro tinha ido buscar água. O que aconteceu com ele? Morreu afogado. Morreu afogado, né? Não sabia nadar, estava acostumado com buscar a lenha. Mudou a função, ele não resistiu. Na letra B, seria quem? A ratinha. A ratinha, antes, ela estava
acostumada a carregar a água, acender o fogo e a pôr a mesa. Só que aí, o que aconteceu com ela? Mudou de tarefa. Ela morreu afogada e queimada. Morreu afogada e queimada. E por último, quem? A salsicha. Como que foi o término dessa salsicha? Ela foi comida por um cão, né? Então mudou as atividades dele, todos eles morreram. Foi comida por um cão, tá bom? Então isso foi o que aconteceu com os personagens. Agora olha só, o que você achou do conto? Na número 7 é uma questão pessoal. Aí você vai falar o que você vai ler novamente esse conto e você vai estar falando o que você achou desse conto. Você pode ser bem sincero, porque a resposta é pessoal. Se você gostou do conto, diz por que você gostou, né? Às vezes você aprendeu alguma coisa com o conto. Às vezes o conto quer te dizer alguma coisa, né? Então, assim, ou se você não gostou, eu não gostei, achei violento, achei que a história podia ter tido um final diferente, né? Também é o momento de você expressar a sua opinião, tá bom? Nessa atividade aí não tem certo nem errado, desde que você expresse a sua opinião. Se for positiva, explique, se for negativa, explique, certinho? Então vamos lá, então, agora, na página 35. Que tem só uma questão nessa página 35. Vamos passar para lá, então, agora. Na página 35, então, só tem uma questão. Circule os dígrafos das palavras no quadro. Dígrafo, só vamos relembrar aqui o que é dígrafo. Gente, dígrafo são aquelas palavras que elas são representadas por duas consoantes, porém, essas consoantes têm o som de uma só, né? São exemplos do SS, do RR, do LH, do NH, do CH, do SC, né? E diversos outros dígrafos. Então, assim, se tiver duas consoantes, né, na mesma palavra, juntas, e essas consoantes têm o som de uma consoante, ela é considerada um dígrafo. Agora, se tiver duas consoantes e essas consoantes não tiver o som de uma só, aí já não é encontro, já não é dígrafo, aí já vai ser encontro consonatal, tá bom? Então vamos lá, então, número 1. Na página 35. Número 1, vamos lá. A primeira palavra é guache. A segunda palavra, chocalho. Terceira palavra, osso. Depois, nascer. Depois, quadra. Quadra, massa. Sorriso. Medalha. E exceder. Então, vamos encontrar os dígrafos dessas palavrinhas aí. Deixa eu pegar aqui uma caneta de outra cor, para ficar bem visível aí para vocês. Olha só. Guache. O GU, ele vai ser um dígrafo também, nesse caso aqui, tá bom? Então, nós podemos colocar, aliás, o GU não, o CH, ó, guache. Guache. Olha só, o X, o CH tem o som de X. Então, são duas letrinhas, mas que tem o som de uma só.
que no caso dessa daqui seria o X, tá bom? Agora, chocalho. Ó, chocalho. Nós vamos ter duas, essa e essa. Esse chocalho vai ter o som de X e o LH vai ter o som de LI, né? Chocalho. Entenderam? Então, olha só. Vamos ver aqui agora a palavra osso. Osso. O SS vai ter o som de um S só. Então, aqui eu também vou ter um dígrafo, certo? Nascer. Nascer. O SC vai ter o som só do C. Nascer. Então, também é um dígrafo, ok? Agora, quadra. Quadra. Nós vamos ter aqui o QU, ó. QU. O D e R não vai ser dígrafo, por quê? Porque eles não têm um som só, tá bom? Eles têm dois sons, no caso, eles são encontros consonantais, certinho? Então, olha só. Quadra, massa, massa, SS. Sorriso, RR. Medalha, LH. E exceder, SC. Então, já separamos aqui todas as palavrinhas com dígrafos, ok? Tudo certinho aí, Duan? Certinho? Tá dando para entender? Tá bom. Então, vamos lá para a página 36, a número 2. Olha só aqui, ó. Vou colocar aqui na número 2. É a mesma atividade, né? Aliás, eu vou ter que circular, só que primeiro eu vou ter que separar a sílaba. Da palavra abelha. Como que vai ficar? Vai ficar abelha, vou separar, ó. A, B, lha. E vou circular o dígrafo, que é o LH. Certinho? Agora, na palavra farinha. Farinha. Vou circular o dígrafo, que é o N, o NH. E fosso. 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 É o SI. Aliás, tem que separar a sílaba, né? Vamos separar aqui primeiro. Vamos separar. Só. Olha só, observe que ficou separado, mas mesmo assim continua sendo dígrafo, porque tem o som de uma outra consoante, tá bom? Então, olha só, fosso, quitanda. Quitanda. Olha só, o QU. Quitanda. É como se o U não aparecesse, né? Então, o U vai ser o dígrafo aí. Agora, agulha. Agulha. Cadê o dígrafo aqui? Cadê, Duan? Liga aí o som e fala para mim onde que tá o dígrafo. O dígrafo tá no lha. Não, tá escutando, não liga o som. No LH, né? Aham. O dígrafo tá no LH. Agora vamos ver a próxima, você vai me ajudar. Ferrugem. Cadê o dígrafo, Duan? Tá no ru. No RR, né? Aham. É o RR. O RR seria o dígrafo. E agora, garrafa. Cadê o Caio? Hã? Cadê o Caio? Eu sou o Caio. Ah, cadê o Duan? O Duan tá ali comendo. Ah, tá. Então fala você mesmo aqui pra mim, Caio. Cadê o dígrafo aqui? Hã? RR. RR. Exatamente. E por último, nós vamos ter vassoura. Cadê, Duan? Caio, aliás. Entra aqui. F. No SS, né? No SS nós vamos ter o dígrafo. Então, isso daqui
que é para se fazer na número 2, certinho? Então, vamos passar agora para a número 3 aí, e depois fazer a número 4. Então, vamos ver aqui, ó, número 3. Escreva o nome do dígrafo. Tem o desenho, né? E eu vou escrever o nome das imagens e destacar o dígrafo. Destacar é você circular, é você sublinhar, é você pintar de outra cor, é você deixar a atividade de uma forma diferente como ela está sendo apresentada, tá bom? Então, vamos ver. Na letra A, nós temos uma chave. Na letra B, nós temos uma castanha. Na letra C, nós temos uma guitarra. Uma guitarra. E na letra C, nós temos uma rolha. Agora, vamos encontrar os dígrafos dessas palavras. Caio, chave, cadê o dígrafo? CH. CH, muito bem. Vou pegar aqui outra caneta. CH. Na palavra castanha, Caio. NH. NH. Na palavra guitarra. Gui. O Gui tem mais? GU, né? Tem mais algum? Tem. O Qual? RR. RR, exatamente. Muito bem. E na palavra rolha? LH. LH, isso mesmo. Então, tudo isso aqui são dígrafos. Então, tem o desenho, você vai escrever o nome, que é a chave, a castanha, a guitarra e a rolha, e vai circular ou sublinhar os dígrafos das palavras. Certinho? Certo. Ok, então, pessoal. Na 37, tem uma produção de texto. Essa produção de texto, vocês vão fazer aonde? No caderno, tá bom? Então, olha só, vai fazer o cabeçalho, as margens. E aqui tem, ó, você vai imaginar um lugar, né, ideal. Um lugar que você já ouviu falar, assim, que parece maravilhoso. E um lugar agradável, pode ser até um lugar agradável onde você já esteve. Pode ser um parque, né? Pode ser um cinema, pode ser qualquer lugar que você já tenha ido para você fazer essa produção, tá bom? Então, assim, aqui tem as dicas para você fazer. E aí você vai construir uma narrativa, você pode dar o título, um lugar, um passeio bonito, um passeio no domingo, você vai criar a sua narrativa, tá bom? Lembrando que você já tem conhecimento para poder fazer essa tarefa, que vocês já estão acostumados a produzir em texto. Mas não pode esquecer que um texto tem parágrafo, um texto tem ponto, um texto tem início, meio e fim, né? Todas aquelas características normalmente que a gente já está acostumado a fazer, tá bom? Eu ia falar bem o que a senhora estava falando. Exatamente, que bom que você está bem atento, tá bom? Então, olha só, aí a gente vai encerrar esse momento, tá bom? E daqui a pouquinho, vocês já podem acessar o próximo link para a gente continuar a aula, tá bom? O da minha avó tá apertado. Hum? O da minha avó, eu vou ser o primeiro a entrar. Então tá bom, tô te esperando. Tchau, tchau. Tchau.